Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. O nosso programa de hoje vai falar sobre a volta de Jesus, o que Jesus ensinou a respeito de sua volta. Mas você também vai ver no programa de hoje dicas importantes relacionadas à alimentação integral e vamos falar também de exercícios que vão servir para trabalhar a sua mente. O programa Tempo de Esperança está só começando, não sai daí não. Eu não sei se você é uma pessoa ansiosa, mas eu tenho certeza que quando você ama uma pessoa, você fica contando os minutos para que ela chegue perto de você. Às vezes fez uma viagem, às vezes está fazendo, um estudo, um curso, e outras vezes essa pessoa está distante mesmo, está se aproximando de você. E você fica contando os dias, contando a hora para que ela chegue logo, porque tudo que você mais quer é estar próximo a essa pessoa, vivendo momentos ao lado dela. É disso que você vai ver Jesus falando hoje. Jesus falando a respeito da sua volta. Olha, se você está aguardando Jesus, se você ama Jesus, se você almeja esse grande dia, você deve estar assim como eu, contando os minutos, as horas, esperando o tão grande dia chegar. Mas enquanto esse dia não chega, deixa eu lembrar você que você pode estar se aproximando de Deus através do estudo da palavra dele, através da esperança, nossa assistente virtual. Você consegue estudar a Bíblia sem sair de casa, na palma de sua mão. Já vá preparando seu coração, basta acessar o QR Code. Se tiver dificuldade, entre em contato com a gente, 9217-3089. Pastor, eu estou estudando aqui com a esperança, tive uma dúvida, 9217-3089, eu quero ajudar você, eu quero acompanhar você. Quero ver você feliz ao lado do nosso Deus, que isso é o mais importante para todos nós. Todos que fazem parte dessa família Tempo de Esperança têm crescido dia a dia para a honra e glória de Deus. Agora vamos falar de um assunto importante. Um assunto que de repente você já passou por alguma situação dessa, assim, já parou e ficou pensando assim: eu estou esquecido das coisas, não estou entendendo como as coisas estão funcionando. Meu Deus, esqueci de novo. Eu quero falar para você hoje que há sim salvação, existe possibilidade, existem formas, dicas importantíssimas para que você volte a lembrar das coisas. E para isso, separamos alguns exercícios, algumas dicas que vão ajudar você a trabalhar melhor sua mente. Dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória, alteração na compreensão e confusão. Esses são alguns dos sintomas apresentados em 80% das pessoas que se recuperaram da Covid. Foi o que revelou uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração, em parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A repórter Ana Bezerra traz os detalhes para a gente. Oi, Ana, essa porcentagem também vale para quem teve sintomas leves da Covid? Vale sim, Dácia, não só para quem teve sintomas leves da doença, mas também para pessoas assintomáticas. Por isso é tão importante a gente ficar ligadinho aí nas dicas que a gente vai trazer aqui hoje para você que está em casa. Ao meu lado está a Liliane. Liliane é neuropsicóloga. Liliane, se antes da pandemia esses exercícios cognitivos eram importantes, imagina agora, não é? Boa noite. Boa noite. Exatamente. Esses exercícios, eles são importantes porque a gente precisa de coisas que estimulem o nosso cérebro de forma contínua. O cérebro ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Então, se a gente cria novas sinapses, novas conexões através desses exercícios, ele consegue se reestruturar. E uma forma aí de você criar essas conexões é através dessa dica aqui que eu vou dar, uma dica simples, gente, mas que faz toda a diferença. É escovar o dente ali, não só com o lado direito, se você usa bastante o direito, você começa aí a usar também o esquerdo. Uma outra dica também muito importante é em relação ao relógio. Então, se você usa do lado direito, você passa ali a usar do lado esquerdo. Quais outras dicas, Giliane? Então, você pode andar de trás para frente, né?
pode se vestir de olhos fechados, pode experimentar novos sabores, né? Desafiar o seu paladar, talvez até com brincadeiras de criança. Então, talvez colocar uma venda nos olhos, tentar adivinhar que tipo de sabor que você está experimentando, né? Estimular os diferentes sentidos, então o tato, a audição, o olfato e o paladar. E eu gostei dessa parte aí da gente poder voltar à infância e aí brincar, quem sabe com as crianças, brincar com a família. Ideia bem legal, não é, Dácia? É verdade, eu não tive Covid ainda, mas com certeza eu vou querer colocar em prática aí para melhorar meu cérebro. Agora, Ana, a Covid ainda é considerada uma doença nova, né? Por isso, ainda não sabemos todos os efeitos dela sobre o corpo e a mente. Explica pra gente, pergunta pra ela, o que se sabe até agora, né, em relação à mente da pessoa que teve Covid. Quais os sintomas que podem indicar a necessidade de um acompanhamento profissional? Excelente essa pergunta. A Dácia está aqui, né, querendo que eu te pergunte também. Quais os sintomas que podem indicar que a pessoa realmente está precisando ali de uma ajuda profissional, né? Quem sabe ali sua avó teve, né, algum membro da sua família importante ou você mesmo. E aí, como que a gente faz para identificar? Então, o próprio paciente pode perceber ou alguém da família pode sinalizar para ele, porque às vezes ele não está tendo essa capacidade de percepção, né? Então, talvez esquecimentos, a pessoa está tendo uma dificuldade em manter a energia, em manter a rotina dela, coisas bobas acabam irritando ela mais do que costumavam irritar, dificuldade de concentração. Então, tudo isso são sinais de alerta para buscar a ajuda de um profissional, né? Lembrando que não é só um sintoma isolado, você tem que observar ali todo um conjunto. Conta pra gente agora a dica da imagem, ó. E essa dica aqui você pode fazer utilizando uma foto que você tenha ou, quem sabe, uma imagem assim aleatória como essa que a gente está usando aqui. Então, talvez você virar uma foto de cabeça para baixo e você observar os detalhes dessa foto. O que ela tem de diferente que você não observou quando ela estava no outro lado, né? Isso vai ajudar na sua visopercepção. Quais outras dicas para a gente finalizar aqui? Então, você pode aprender sempre uma nova habilidade. Então, se você sempre quis dançar, sempre quis aprender um novo idioma, talvez seja o momento. Você tem que buscar treinar o cérebro, né? Eliane, obrigada por ter conversado com a gente. Espero que você tenha realmente anotado todas essas dicas e é hora de colocar em prática, né? Lembrando que essas dicas são importantes não só para quem teve Covid, mas também para a gente estimular o nosso cérebro no dia a dia. Volto com você, Dácia. Obrigada, Ana. Adorei as dicas. Viu aí? Agora você vai praticar de uma maneira bem simples. Você já leu a Bíblia hoje? Não acredito que você vai dizer que esqueceu, né? Mas esqueceu o que leu ou esqueceu de ler? Ixi. Mas olha, coloque em prática essas dicas agora e você vai ver, através desse exercício, uma grande melhora na tua forma de ver, de lembrar das coisas. Para isso, vamos agora para o Reavivados por Sua Palavra e você já coloca em prática o exercício à medida que você escuta o pastor Adolfo Soares comentando aquilo que lemos hoje. Eu quero destacar alguns versos do capítulo de hoje, Atos 16, e também falar do que eles nos ensinam. Versículo 5 diz assim: Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Como eram fortalecidas essas igrejas? Com a visita dos líderes e com a observação das orientações da palavra de Deus. Verso 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Por que o Espírito de Jesus não permitiu a ida de Paulo e Timóteo à Bitínia? Porque havia outros planos melhores de evangelização. Se nós o permitirmos, o Espírito Santo sempre nos guiará por caminhos muito melhores que os nossos caminhos. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Diante do sofrimento, Paulo e Silas escolheram não se queixar, não chorar,
não reclamar. Escolheram cantar e louvar a Deus. Qual a sua postura diante do sofrimento? A nossa postura diante dos problemas determina o que de fato acontecerá conosco. Versos 30 e 31. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Você deseja a salvação de sua vida e de sua família? Então busque agora mesmo a Jesus. Somente Ele salva. Finalmente o verso 34. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Se você não crê no Deus da Bíblia, sua alegria e felicidade serão passageiras, superficiais. Mas se você crer em Deus, então sua alegria será constante, mesmo em meio aos desafios. Pense nisso com carinho e viva o dia na certeza de que Deus ama você e estará com você. Muito obrigado, pastor Adolfo Soares, mais uma vez pelo comentário da Bíblia, que o Reavivados por Sua Palavra é aquele projeto que cada dia a gente lê um capítulo e à medida que o tempo passa a gente está lendo a Bíblia inteira. Na rádio, começamos desde o Gênesis ali, acompanhando capítulo por capítulo e já avançamos bastante. E você pode estar seguindo daqui da onde a gente está e você vai chegar lá de novo, daqui a pouco a gente começa tudo de novo e assim a gente vai ler a Bíblia várias vezes e permitir que Deus venha reavivar a nossa vida através de sua palavra. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e chegou o momento de falarmos de música. É isso mesmo, vamos falar do Musicais aqui, trazendo um recado importante, direto lá do Musicais. Será que você já conhece o violoncelo? Será que você teria possibilidade de aprender a tocar um instrumento desse? Talvez você diga assim, rapaz, eu gosto de música, gosto desses instrumentos, mas o violoncelo, será que eu consigo? Eu acho que sim. Vamos ouvir agora um recadinho direto do Musicais para você. Meu nome é Henrique Silva, sou professor de violoncelo do Conservatório Adventista de Santarém. O violoncelo é um instrumento de orquestra que faz parte da família dos violinos e tem a função de acompanhamento, mas também tem a função de fazer solos. O benefício de estudar violoncelo é porque é o instrumento que mais se aproxima da voz humana. E estudando a música no geral, a música ajuda na concentração, no bem-estar e em várias outras áreas do conhecimento.
E você pode ter a oportunidade de vir estudar esse instrumento aqui no Colégio Adventista de Santarém. Eu já falei aqui uma vez, né, mas eu vou repetir pra você. Eu estudei violoncelo, viu? Imagina lá. E eu tinha problema. Sabe qual era o meu problema no violoncelo? Que eu tinha um monte de vício já, porque eu tocava já instrumentos de corda, como guitarra, como violão. E aí, quando eu tava nas minhas aulas lá, o professor tinha o maior dor de cabeça comigo. Porque ele dizia pra mim assim: Ítalo, não bota o dedo assim, bota o dedo assim. E eu queria lá. E eu queria já pegar o instrumento e bom, 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 bom. Eu queria já tocar, eu não queria ficar ali. Aí eu dizia: professor, eu não sou barco, eu quero tocar logo, né? E aquele professor com muita paciência foi me instruindo ali, né? Você também vai conseguir. É só você dar esse passo, procurar aqui o Musicais e você vai ver. Amanhã você pode mandar um vídeo pra mim aqui, eu vou ficar feliz da vida. Você lá, tocando violoncelo. Olha, é muito importante você levar em consideração todas as oportunidades que Deus te dá para desenvolver esses talentos maravilhosos, né? Louve a Deus, aprenda a tocar um instrumento, aprenda a desenvolver esse talento e você vai ser feliz como nunca. Agora, deixa eu falar de saúde com você. Eu estou falando do quadro Saúde com Esperança. Esse quadro é importantíssimo porque cada vez que a gente começa esse quadro aqui, vem dicas importantes que nos ajudam a cuidar bem do templo do Espírito Santo. Hoje vamos ver dicas relacionadas à nossa alimentação, porque o tema de hoje é alimentação integral. A farinha de trigo branca perdeu toda a fibra e o germe, onde estavam concentrados seus melhores nutrientes. Com o arroz branco não foi diferente. Sem fibras, os alimentos que foram refinados se tornam fontes de carboidratos e prejudicam diabéticos e quem pretende perder peso. Alimentos que passam por refinamento industrial, além de perderem as cascas, também perdem seus valores nutricionais. Quer um exemplo? A perda de nutrientes no refinamento do trigo é tão severa que no Brasil as indústrias têm que suplementar a farinha branca. Escolha sempre a farinha de trigo integral, que foi obtida a partir da moagem do grão inteiro. Escolha sempre o arroz integral, que vem com o farelo revestindo o grão. A aveia também é integral. As sementes, o sal marinho, todas as frutas e vegetais, cereais e grãos, todo alimento que não passou por processo de refinamento é considerado integral e faz bem à saúde. O que é integral? Ele vem mais próximo como a natureza, como nasce, né? Tira-se a casca, né? A casca que é dura, né? Não dá para comer a casca, mas não faz um polimento, né? Geralmente o que desaparece são as fibras, né? E fibras e sais minerais, algumas vitaminas, tudo vai embora, né? O que a fibra é importante? A fibra não é absorvida, a fibra entra e sai. Então, isso, até um bom tempo atrás, era considerado uma coisa inútil, né? E o resultado de comer uma alimentação sem fibras, obviamente o intestino funciona mais devagar. As fibras, né, por encherem o intestino de fibras, eles criam o que nós chamamos de bolo fecal, que vai acabar empurrando para frente tudo que está lá já, né? Então, ele estimula o nosso intestino a movimentar-se e com isso ele funciona pelo menos uma vez por dia. Se você não o faz, ele pode funcionar cada 2 dias, cada 3 dias. E o que acontece com essa demora do intestino se limpar? Aquele material que devia sair fica lá. E ali tem substâncias que não são as mais saudáveis, né? Fica em contato com o intestino. Então aumenta a incidência de quê? De inflamações, apendicite, colite e aumenta a incidência de
doenças graves, tumor de intestino. Então essas são algumas funções das fibras, né? Apenas fazendo o intestino funcionar melhor e levar embora tudo que tem que sair, porque aquilo é para sair, não é para ficar ali. Tem gente que fica uma semana com o intestino preso. O que você acha que acontece? Alguma coisa volta para o sangue, né? Quando essas substâncias podem retornar, então aí que dá esses problemas de dor de cabeça, de reações, de coceiras, de mau hálito, tantas coisas de um mau funcionamento intestinal. Olha aí, tá vendo? Você que está passando por alguma crise alérgica, respiratória aí, você precisa se cuidar, viu? Lembre que seu corpo é templo do Espírito Santo, siga as recomendações, lute contra isso, viva feliz e com esperança, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para você que está participando com a gente, em primeiro lugar, você que está assistindo aqui pela TV. É muito bom saber que você nos permite entrar na sua casa, na sua vida, me permite ser o seu pastor. E todas as noites estamos juntos aqui no Tempo de Esperança. Mandar um abraço também para a Aurelina, que está acompanhando a programação. Olha, tem gente acompanhando direto de São Luís do Maranhão, mandando um alô pra gente aqui. Pessoas acompanhando de Recife, pessoas acompanhando até de fora do Brasil. Que bom saber que vocês também fazem parte dessa família, a família Tempo de Esperança. A você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também algumas mensagens chegando aqui. É muito bom saber que nós estamos aqui unidos, juntinhos, aprendendo dia a dia um pouco mais. Agora chegou a hora de responder aquelas perguntas relacionadas ao tema anterior. O tema anterior, o pastor Arilton falou aqui sobre perdão. Todo mundo que erra gosta de ser perdoado, não é? O perdão, ele acaba beneficiando duas pessoas. Aquele que recebe o perdão e também aquele que oferece o perdão. Então é muito importante. Se você está com mágoa ou alguém está com um problema, pense nisso, tá? A primeira pergunta aqui fala a respeito da oração de Davi. Por que Davi fazia a oração pedindo perdão? Lembre primeiro um detalhe, tá? Antes de responder aqui, porque eu entendo que a pessoa faz essa pergunta aqui, porque muitas pessoas se apegam. Tem pessoas, alguns irmãos, alguns telespectadores, algumas pessoas que conhecem a história do pastorzinho Davi, né? Sou um rapaz Davi com sua funda em mão. Conhece o Davizinho pastorzinho que derrotou o gigante, Davi que expulsou o leão, o urso, mas não conhece a história de Davi. Um Davi que errou. E Davi tinha nessa sua trajetória. Mas essa situação de Davi representa a nossa também. Porque em Romanos capítulo 3, o verso 10 diz assim, ó: não há um justo sequer. E no verso 23 de Romanos capítulo 3 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, qual foi a oração de Davi? Qual foi a oração que Davi fez pelo pecado, pelo erro que cometeu? Por que Davi orava daquele jeito? Primeiro vamos conhecer a oração. Está no Salmo 32, o verso 1 diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E se a gente saltar ali para o verso 5, você vai entender por que ele fez essa oração. Porque no verso 5 diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui tem um ponto interessante. Eu vou pegar agora o gancho nessa pergunta e vou estender. Quem é que pode perdoar os nossos pecados? Será que existe alguém que pode perdoar a gente? Será que o ser humano ele tem poder para perdoar um pecado? Porque hoje a gente sabe que existem algumas religiões, algumas igrejas que tem ali um confessionário, eu acho que é assim que eu posso chamar, e a pessoa vai ali, entra e alguém escuta os pecados de alguém e oferece o perdão. Quem é que pode perdoar os pecados? Olha o que diz o Salmo 130. Salmo 130, verso 4. Abra sua Bíblia aí, Salmo 130, verso 4, diz assim, ó: contigo, porém, está o perdão para que temam. Olha só, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 7. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Olha só, interessante que acaba de chegar outra pergunta aqui, diz assim, ó: só Jesus pode perdoar
Ou o ser humano também pode perdoar? Existem mais textos da Bíblia, né, que falam sobre o perdão e que Deus é quem é o perdoador. E eu vou ler textos diferentes, né? Nós já lemos aqui o texto do Salmo 130, verso 4, e também de Marcos capítulo 2, verso 7. Me permita agora ler mais 2 textos aqui, falando ainda do perdão, de que Deus é quem perdoa. Quer ver, ó? João 20, verso 23, diz assim, ó: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Veja só agora Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba que o ser humano ele também pode dar perdão pelo pecado. Só que tem uma diferença. Preste atenção. Você perdoa quem tem ofendido você. Então, se eu tenho um problema com você, se eu busco você para pedir perdão, você me perdoa. É diferente do que a gente estava falando antes. De repente você não me fez nada de mal e você me procura como pastor e você diz assim: pastor, eu pequei contra meu irmão, eu pequei contra minha esposa, eu pequei contra meu filho, me perdoa, pede para Deus me perdoar. Eu posso até orar por você, mas isso não quer dizer que você não precisa ir lá naquela pessoa e conversar com ela. Deu para entender? Não quer dizer que eu estou perdoando por ela. É certo que Deus sonda o teu coração, Deus te perdoa, Deus te ama, mas você também tem que fazer a sua parte. Deu para entender? O fato de eu te perdoar, aqui na Bíblia, está ligado diretamente ao erro que você cometeu contra mim. Então, se nós pecamos contra Deus, Deus é o único que pode nos perdoar. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso para mim e para você está aqui, ó. É Marcos 2, verso 7, diz: porque quem fala deste modo, isso é blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados é Deus. É só você ler, aqui pergunta claramente: quem é que pode perdoar pecados se não um, que é Deus? Então Deus perdoa os pecados e eu perdoo o erro que você cometeu. Tá bom assim? E aqui a gente segue a nossa jornada. Mandar um abraço também aqui para minha mãezinha que está acompanhando a programação aqui. Quero mandar um abraço também para Raimunda, que não perde um programa. Que legal. Agora, o que é necessário? Olha que pergunta fantástica. O que é necessário para alcançar o perdão do pecado? Será que existe algum processo? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para receber o perdão pelos meus pecados? O que é necessário para receber perdão? Veja o que diz Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia agora, anote, marque. Você tem que ter esse texto na mão sempre. Abra sua Bíblia, vá, Atos capítulo 2. Atos 2, verso 38. Vamos ver o que as Escrituras falam a respeito disso. Atos 2, verso 38. Atos 2, 38. Já abriu aí? Diz assim, ó: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom. Você entendeu? Arrependei-vos. Olha o que diz Atos 3 agora. Atos 3, verso 19. Atos 3, 19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes você pede perdão a Jesus. Às vezes você vira para Jesus e diz assim: Senhor, me perdoa pelo erro que eu cometi. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que fuma. Você é fumante e você está fumando seu cigarro e diz assim, ó: Senhor Jesus, me perdoa porque eu tenho fumado e minha saúde está assim, assim, assim. Aí Deus vira para você e diz: tá bom, mas me perdoa, Senhor, apaga logo essa minha transgressão, cura logo essa minha doença que eu quero voltar a fumar. Você acha que Deus vai te ajudar a ficar bom? Ah, Senhor, eu estou sofrendo de cirrose aqui porque eu tenho bebido demais, mas Senhor, afasta essa cirrose de mim, afasta de mim essa enfermidade, porque eu quero me sentar com minha família, com meus amigos e quero voltar a beber. Será que é isso?
Então não adianta você entender que está passando por um problema, não adianta você pedir perdão a Deus pelo seu pecado, se você não muda os seus passos. Você precisa converter os seus passos. Deu para entender? Agora, depois do arrependimento, olha que pergunta fantástica. O que o pecador deve fazer? Eu já me arrependi, já busquei em Deus o perdão, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que Jesus ensinou sobre isso? Vamos ver 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, verso 9. Veja aí na sua Bíblia. O que é que diz? Vou dar um tempinho para você ler agora. 1 João capítulo 1, verso 9. O que a gente precisa fazer depois do arrependimento? O verso 9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, se você você reconhece que errou, primeiro passo. Se arrepende pelo seu pecado, segundo passo. Terceiro passo, você confessa a Deus o seu erro. Deu para entender? Então, reconheço minha condição de pecador, me arrependo do erro que cometi, confesso a Deus, converso com Jesus sobre o meu problema, aí as coisas vão se ajustando. Agora, se você ler Mateus 6, verso 12, Jesus amplia agora o conhecimento para a gente, porque ele diz assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa frase que eu estou lendo aqui é um pedacinho da oração do Pai Nosso, da oração modelo que nós conhecemos aqui. Então Jesus está dizendo que uma vez que você reconhece o seu erro, que você se arrepende do erro, que você confessa o seu pecado, você tem que preparar o seu coração para perdoar as pessoas também. E aí eu fecho com a última pergunta, que não foi você que fez, que não é eu que estou fazendo, mas foi Pedro que perguntou. Ele vira para Jesus e diz assim, ó: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha aqui, ó, Mateus 18, verso 21. E Jesus responde como? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você entendeu aqui? A gente está conversando sobre o estudo passado que o pastor Arilton passou aqui para a gente, falando do pecado, do perdão. Então você já entendeu que quando você vai buscar o perdão de Deus, primeiro, você reconhece sua condição de pecador. Segundo, você se arrepende pelo que você fez. Terceiro, você confessa a Jesus, conversa com Deus a respeito do Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo. E quarto, prepara o teu coração para perdoar também. Ficou fácil assim? E aí é só seguir agora a vontade de Deus dia a dia, minuto a minuto, para que Deus possa te abençoar. Receba o perdão de Jesus e viva com esperança. Vamos louvar ao nosso Deus agora, porque é tempo de louvar. De chorar, eu confio um pouco mais. A tristeza vem e o medo tenta me derrubar, e eu confio um pouco mais. O emprego que era certo hoje não é. Os amigos que eu tinha já não tenho mais. Que bom que eu encontrei uma solução. Seguro eu vou em tuas mãos. Vou confiar. E se tudo perder, eu irei confiar. Vou descansar.
já não tenho mais. Que bom que eu encontrei uma solução. Seguro eu vou em tuas mãos. Maravilha, então depois de louvarmos ao nosso Deus, já estamos ansiosos aqui para ouvirmos o que o pastor Arilton vai falar a respeito da volta de Jesus. O que será que Jesus ensinou a respeito de sua vinda? Prepara o teu coração que é logo depois do intervalo. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e eu queria lembrar você
que Deus, de uma maneira muito especial, tem preparado esses temas para que você se aproxime de Deus e que você pode compartilhar a esperança. Você pode levar uma mensagem de salvação. E se você não tem coragem de pregar, de falar, de ler o que está estudando aqui com outra pessoa, de mostrar para alguém, é simples. Compartilha a programação. Liga para a pessoa e diz, olha, acessa ali os canais, as redes sociais, liga a tua TV e vem assistir o Tempo de Esperança, que você vai aprender muito sobre Jesus. Lembrando que sempre que você tiver dúvida, manda uma mensagem para a gente no 9217-3089. Nesse momento, eu convido o pastor Arilton Oliveira para abrir a Bíblia e nos mostrar o que Jesus ensinou a respeito de sua volta. Você gosta de assistir filmes? Qual o seu gênero favorito? Ação, comédia, romance, ficção científica? Você já percebeu que há uma inquietude geral por saber como terminará a história humana? Filmes como Independence Day, Armagedon, Impacto Profundo, 2012, todos procuram mostrar uma teoria de como seria esse fim. Mas não passam de teorias humanas. Por que não confiar na versão que o próprio Deus, Criador do universo, apresenta em sua palavra? Nós estamos sobre o Monte das Oliveiras. Do outro lado, nós temos o Domo da Rocha. Nesse exato local, nós tínhamos o Templo de Salomão, que depois foi também chamado Templo de Herodes. Certa vez, Jesus estava caminhando com os discípulos próximo a esse templo e os discípulos chamaram a atenção do seu mestre para a beleza da construção. Jesus então fez uma profecia extraordinária. Ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em seguida, Jesus veio aqui, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximaram dele, curiosos a respeito da sua fala. E então perguntaram para ele, mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E aqui no Monte das Oliveiras, Jesus fez o famoso discurso profético de Mateus 24, alertando a respeito do dia da sua vinda. Qual será o objetivo da volta de Jesus? Cristo foi claro ao dizer que ele voltará para dar a recompensa segundo as suas obras. Ou seja, a volta de Cristo é uma doutrina fundamental nas Escrituras e descarta a possibilidade de alguém ir direto para o céu assim que morre. A recompensa não é dada após a morte. A recompensa só será dada quando Jesus voltar a essa terra em glória e majestade. O que acontecerá com os mortos na volta de Cristo que não se salvarem? Eles permanecerão mortos. Já os que estiverem vivos, os ímpios, eles irão fugir do esplendor da glória da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 6 declara que eles pedirão aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Os ímpios vão preferir a morte do que contemplar a volta de Cristo nas nuvens dos céus.
Quando Cristo voltar a essa terra, todos os mortos que estão salvos, eles ressuscitarão. Ressuscitarão incorruptíveis, diz Paulo, para receberem sua recompensa. Por outro lado, aqueles que estão perdidos, eles não ressuscitam na volta de Cristo. Segundo o livro do Apocalipse, capítulo 20, eles só irão ressuscitar 1000 anos após a volta de Cristo. Essa também é chamada a segunda ressurreição. O que vai acontecer com os salvos que estiverem vivos? Paulo diz que no momento da volta de Jesus, ele vai descer dos céus e os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é carnal, imortal, se revista da imortalidade. Nesse momento, a morte será vencida e os santos receberão a vida eterna. Os horrores sofridos pelos judeus na destruição de Jerusalém e do templo também chegariam a este lugar, a fortaleza de Massada. Massada é uma fortaleza natural, com penhascos íngremes e terreno acidentado. Na parte leste, a face do abismo se eleva 400 metros acima da planície e possui difícil acesso. O rei Herodes, o Grande, aproveitou as características do local naturalmente protegido para construir um palácio, reforçando e ampliando a antiga fortaleza. Após a destruição de Jerusalém, Massada se tornou a última fortaleza judaica a ser vencida. Após anos de trabalho, os romanos, liderados pelo novo procurador Flávio Silva, construíram acampamentos e uma muralha ao redor de Massada, para que ninguém fugisse. Finalmente, no ano 73, uma enorme rampa foi construída pelo lado oeste do platô, e foi através dessa rampa que eles tiveram acesso à muralha da fortaleza e a destruíram. Mas antes que os romanos invadissem Massada, Eleazar ben Jair convenceu seus compatriotas que era melhor morrerem livres do que sofrerem a tortura que certamente estaria reservada para eles e seus familiares. Com grande tristeza, cada chefe de família matou sua mulher e seus filhos. Em seguida, foram sorteados 10 homens para matar os restantes. Desses, um foi selecionado para matar os outros 9, incendiar o palácio onde todos haviam tombado e depois suicidar-se. Quando o dia amanheceu, as tropas romanas atravessaram as muralhas destruídas para entrar em combate, mas tudo o que encontraram foi o silêncio. Intrigados, os soldados gritaram para atrair os guerreiros. Em vez disso, viram surgir das sombras 2 mulheres e 5 crianças, que haviam escapado do massacre da noite anterior, escondendo-se em cavernas subterrâneas. Os sobreviventes contaram aos romanos o que havia acontecido, mas eles só acreditaram quando entraram no palácio incendiado e contemplaram centenas de cadáveres. Massada tornou-se um símbolo da resistência judaica. As palavras do hino nacional israelense expressam o anseio do coração de todo judeu, desde que os romanos romperam as defesas de Massada. Enquanto no fundo do coração palpitaram a alma judaica e em direção ao Oriente o olhar voltar-se a Sião, nossa esperança ainda não está perdida, esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Os discípulos ficaram curiosos a respeito da data da volta de Jesus. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, somente o Pai. Mas nós não estamos em trevas quanto a esse dia, pois Jesus descreveu em Lucas 21 os eventos que teriam lugar antes que ele voltasse. Jesus falou sobre um grande terremoto, o sol negro, a lua vermelha como sangue e uma queda de estrelas. Todos esses eventos já estão na história. E Jesus mesclou esses eventos em Lucas 21
com os sinais da sua vinda e também a destruição de Jerusalém no ano 70. Um dos eventos mais extraordinários que ocorrerão no final da história humana envolve o monte sobre o qual agora estamos, o Monte das Oliveiras. Esse monte foi cenário do ministério de Cristo. Quantas vezes ele deixou a cidade de Jerusalém e subiu a esse monte para estar a sós e orar? Quantas instruções ele passou aqui para seus discípulos? E agora, o profeta Zacarias, no capítulo 14, traz para nós uma informação extraordinária. No final dos 1000 anos, ou seja, 1000 anos após a sua vinda, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. Esse monte que hoje nós pisamos, ele vai se abrir, formando um grande vale, e nesse mesmo local pousará a Nova Jerusalém. Todas as sepulturas que hoje você contempla aqui, elas se abrirão, ou na primeira ou na segunda ressurreição. Aquelas que se abrirem na primeira ressurreição, na volta de Cristo, receberão a recompensa da vida eterna. E as que se abrirem na segunda ressurreição, elas ressuscitarão para o juízo, para a condenação e a destruição eterna. E nesse local, quando pousar a cidade santa e dentro dela todos os salvos, todos irão testemunhar. Todos os seres humanos de todas as eras, salvos e perdidos, céu e terra, irão testemunhar a coroação de Cristo. E quando Cristo for coroado, acima da Nova Jerusalém, todos os ímpios reconhecerão que eles se perderam por uma escolha própria. Por outro lado, os salvos louvarão a Deus em antífonas e renderão ao Cordeiro a glória devida, porque ele morreu para nos dar o direito à vida eterna. Cristo nos prometeu que ele vai voltar a essa terra para buscar os salvos e levar para os céus. Em João 14, 1 a 3, nós temos a promessa mais clássica de Jesus: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João diz que os salvos serão levados para os céus, para uma cidade que Deus está preparando. Essa cidade é chamada na Bíblia de a Nova Jerusalém. Por que é chamada de a Nova Jerusalém? Porque aqui, atrás de nós, está a cidade de Jerusalém. Agora, Deus vai trazer para nós a Nova Jerusalém. E assim como esta cidade tinha uma muralha com 12 portas, também a Nova Jerusalém terá uma muralha com 12 portas. E os salvos entrarão por essas portas quando Cristo nos levar para lá. Amigo, que privilégio eu e você temos de poder nos preparar para o maior evento de todos os tempos, a volta gloriosa de Cristo a essa terra, quando o pecado terá fim, Satanás será destruído e nós receberemos o dom da imortalidade. Não quer você se preparar para o grande dia do regresso de Jesus a essa terra? Não quer você abrir o seu coração e aceitar o homem do Calvário como teu Salvador pessoal? Eu queria orar para que isso acontecesse na sua vida. Pai Santo, estamos aqui na cidade de Jerusalém, na mesma cidade onde o Senhor foi crucificado. Nós queremos te aceitar como nosso Salvador pessoal. Nós queremos receber a vida eterna das tuas mãos e nós queremos um dia morar na Nova Jerusalém. Nos abençoe e nos ajude nesse propósito. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Jesus está voltando. Você está se preparando? Será que de fato você tem ouvido a voz de Jesus? Será que você tem aprendido através do tempo de esperança essas lições e tem praticado? Ou você é o tipo de pessoa que está ouvindo, está aprendendo, está entendendo, mas não consegue compartilhar, não consegue viver? Busque em Deus humildade, busque em Deus o preparo ideal, porque muito em breve Ele está voltando. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus falou que vai voltar. E vai voltar por mim
e por você. Prepare sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, porque muito em breve ele virá. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade, força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou